Olá, o meu nome é Walter Rodrigues Júnior. Eu me proponho, neste momento, analisar um dos quadros do grande pintor Caravaggio. E nesta hora eu gostaria de abrir com um poema do Augusto dos Anjos, que diz assim: bati nas pedras de um tormento rude, e a minha mágoa de hoje é tão intensa que eu penso que a alegria é uma doença e a tristeza é minha única saúde. Caravaggio é um homem do seu tempo e é um homem de todos os tempos. A obra de Caravaggio tem inspirado homens, autores, escritores, historiadores, artistas plásticos, têm meditado sobre a obra e a pessoa de Caravaggio. Michelangelo, mestre de Caravaggio, e ele leva Caravaggio, o nome da sua pequena cidade onde ele nasceu, no norte de Milão, na Itália. Caravaggio, quando a gente olha para a pintura de Caravaggio, você vai olhar para a pintura de Caravaggio, no caso, nós estamos analisando Davi com a cabeça de Golias. Na obra de Caravaggio, ele vai pintar o movimento. Caravaggio vai pintar o tormento, vai pintar o terror, a morte, a dor. A pintura de Caravaggio é dramática. Caravaggio, ele pinta, é um pintor naturalista. Caravaggio, ele é um homem que ele está ali no rompimento do intelectual medieval e o intelectual moderno, da transição da era medieval e da transição para a era moderna, aonde os artistas, esse movimento da arte vai buscar inspiração, os humanistas, os intelectuais vão buscar inspiração no modelo mais antigo ainda, grego-romano, e através dessa inspiração, eles tentam romper com o teocentrismo, Deus no centro, e colocando em evidência o antropocentrismo, o homem agora no centro de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que Deus estava fora, não. Muito pelo contrário, o grande renascimento urbano vai trazer o homem para o centro do palco e vai provar que Deus existe, porque o homem é a obra-prima de Deus. E através do naturalismo e da obra específica de Caravaggio, que é o barroco, o pintor que pinta o naturalismo, ele traz também a presença de Deus, porque ele pinta o mundo físico. Ele pinta as coisas criadas por Deus. Lá na frente, sim, vai acontecer o deísmo, o ateísmo, mas neste momento, o homem no centro da atividade intelectual e humana, o homem buscando a sua liberdade, o homem buscando a sua individualidade. Caravaggio é um homem individual, é um homem do seu tempo. E Caravaggio, na pintura de Caravaggio, ela não é uma pintura como a pintura de Leonardo da Vinci, aonde você traz no fundo uma perspectiva, aonde tem uma profundidade, uma altura, uma distância, aquilo que chamamos de perspectiva. Na pintura de Caravaggio, na verdade, ela é um fundo negro, um fundo raso. E por assim ser, também traz essa coisa do infinito, do mistério. Mas Caravaggio traz para o centro do palco o gênero humano, o homem.
E ele traz, quando ele traz o homem para o centro, ele traz também o elemento da dor, o elemento da tristeza, o elemento do desespero. Quando você vê a obra de Caravaggio, você percebe aquilo que a fotografia vai inaugurar, que o cinema vai dizer um prêmio para a melhor fotografia. E a obra de Caravaggio, ela traz essa estética, essa beleza plástica. Você consegue perceber no olhar o desespero, a dor, a morte, a angústia. Caravaggio traz esse movimento. Aquilo que o cinema vai trazer na animação gráfica, porque nada mais é do que sombra e luz. Essa ilusão de sombra e luz é que dá movimento às coisas. E Caravaggio usa bem a sombra, é um especialista na luz. E na pintura de Davi, na cabeça de Golias, ele traz todos esses elementos. Caravaggio, ele era um adepto ao hedonismo. Caravaggio, ele estava em busca dos prazeres. Na biografia de Caravaggio, é interessante a gente fazer uma conexão daquilo que é um ditado popular: a vida imita a arte. Caravaggio era um homem das tavernas, dos bares, e por assim ser um adepto ao hedonismo, a busca do prazer, ele não estava preocupado com a condenação de Deus. Ele buscava o prazer. Mas Caravaggio, ele é alguém que pintou o elemento humano, porque Caravaggio usava de modelo não muito, vamos dizer assim, aristocrático, mas ele usava modelos exóticos. Caravaggio pintou as prostitutas, Caravaggio pintou os vendedores, Caravaggio pintou os ambulantes, Caravaggio pintou o humano. E tem alguns elementos da pintura de Caravaggio que é uma assinatura. Debaixo das unhas das pessoas que ele pintava, que eram pessoas comuns, tinham sujeiras. E ele colocava essas sujeiras, retratava essas sujeiras. Caravaggio não era um pintor que tentava pintar o ideal, aquilo que era idealizado. Caravaggio estava despido do ideal. Caravaggio não queria pintar o ideal. Caravaggio queria pintar a realidade, como ela é, como ela se apresentava e como ele via. Caravaggio se submetia ao modelo que ele pintava, porque ele olhava para a realidade e ele queria interpretar a realidade, ele trazia essa verdade para as telas. Caravaggio teve uma vida difícil, Caravaggio teve uma vida de extensão, de crimes. Caravaggio se envolveu com bebida, com jogos, e ele matou um homem por causa da honra, por causa disso, e ele foi condenado à morte por causa disso. Caravaggio ele era tão mestre com os seus pincéis, como também era com o seu punhal. Então Caravaggio, a vida imita a arte, e a vida dele também é retratada na própria arte que ele se propunha a pintar. Tanto é que Caravaggio conhecia o sangue. E você vê que na cabeça de Golias, ele está ali retratado, ele se coloca no autorretrato, no Golias, que foi decapitado. E você vê um monte de sangue saindo ali, dá para você perceber. E por que Caravaggio escolhe ser o anti-herói da história? Por que Caravaggio não se retrata no menino frágil Davi, que se tornará rei, um herói nacional? Mas Caravaggio, ele se coloca na posição do anti-herói. 1 Samuel capítulo 17 vai contar essa narrativa bíblica, onde o menino frangino, fraco, frágil, aparentemente, vai enfrentar um gigante poderoso, um general de guerra, com todos os seus aparatos e armamentos, roupas, escudo, espada de guerra. E esse menino frágil, camponês, cuidador de ovelhas, vai enfrentar
esse incircunciso, este que representava o oposto do ideal, o oposto da nobreza, o oposto da glória, o oposto daqueles que estão do lado da luz. E quando você olha para a pintura de Caravaggio, você vê um maniqueísmo. No primeiro, e no segundo, o terceiro século se tornou uma religião muito grande, o maniqueísmo. Que o próprio Santo Agostinho, ele era maniqueísta antes de se converter ao cristianismo. O maniqueísmo traz esse dualismo platônico. O maniqueísmo, ele diz que o mundo das sombras retrata o mundo do medo, do pecado, da dor, e a luz retrata o reino de Deus, enquanto o outro retrata o reino das trevas. Na pintura de Caravaggio, você vê esse maniqueísmo. Caravaggio, ele trabalha com as sombras e ele trabalha com a luz. Muitas pessoas vão interpretar Caravaggio, talvez pedindo um pedido de perdão por ser ele o Golias derrotado e morto. Ou Caravaggio simplesmente é um homem que está rompendo também com o sistema escolástico, que era um sistema que dominava, e ele, como é um homem moderno, talvez ele está dizendo: é preferível perder a cabeça e ser você mesmo. É preferível morrer sendo realista do que se submeter a um sistema que subjuga, que aprisiona. Eu não sei. Caravaggio, ele é emblemático. Ele é uma pessoa de muitas facetas. E muitas outras pessoas vão tentar interpretar Caravaggio. Mas uma coisa é certa: você não pode olhar para a pintura de Caravaggio e ela não tocar você. Caravaggio transporta você para a cena, para aquilo que ele via, para aquilo que ele sentia, e a pintura de Caravaggio nos transporta a uma realidade. Senhoras e senhores, este é Caravaggio, um homem do seu tempo e um homem além do seu tempo. Muito obrigado.